a nossa preparação ao longo da nossa vida, criando os filhos para esta terra, mas com um intuito maior que instalar no céu. Me lembro muito bem, em uma das cartas que Ellen White escreveu, ela escreveu muitas cartas. Ela estava agora longe da sua casa, do outro lado do Atlântico. Ela recebeu a carta do seu filho, de um dos seus filhos, e na carta dizia que ele estava declinando das coisas da igreja. Ellen White estava cumprindo a missão que Deus havia delegado a ela, e agora ela estava longe dos filhos, longe do esposo, que era o presidente da igreja mundial, da igreja adventista, sétimo dia da época. E quando ela leu as frases, estou declinando, estou desistindo das coisas da igreja, agora digo com as minhas palavras o que ela escreveu. Ellen White entrou e Deus escreveu. Para ela, naquele momento, o mundo estava acabando, porque ela havia escrito alguns livros até então. Dentre eles nós temos Visões do Céu, e ela menciona como em visão ela viu Deus mostrando como seria o céu. E lendo aquela carta que recebeu do filho dela naquele momento, ela entra em desespero, porque se isso realmente acontecesse, o filho não ganharia as noções celestiais. Terrível para uma mãe cristã, uma mãe ou um pai com princípios e valores, saber que os filhos estão saindo da igreja. Ela escreve rapidamente a carta para o filho, que levaria aproximadamente um pouco mais de um mês para chegar novamente aonde o filho estava. E na carta ela começa escrevendo: somente você leia esta carta. E ali ela discorre. Ela escreve linha após linha, dizendo que poderia acontecer com o filho. Chegou o momento que Ellen White quis deixar de lado as coisas para cuidar dos filhos, e Ellen White mesmo escreve que Deus disse: cuide das minhas coisas, porque dos seus filhos cuido eu. Eu me lembro que eu nasci na igreja adventista e saí, e ao longo de muitos anos minha mãe orou para que eu voltasse para a igreja, e ela continuou orando até hoje para que eu me mantenha firme. Em algum momento da sua vida, pela noite, eu não sei se eu já fiz esse sermão aqui, se eu já fiz, vocês me perdoem, mas em algum momento da sua vida, fora das grandes luzes, das grandes cidades, no sítio, no interior, à noite você olha para o céu e você observa que o céu está tão estrelado que aparentemente não cabe mais estrela entre uma e outra, de tantas estrelas que tem no céu. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu muitas vezes. Quando eu era criança também, eu entendi e eu aprendi na escola que o Sol é uma estrela de quinta grandeza da nossa galáxia, a Via Láctea. A Bíblia também diz que com o passar do tempo a ciência se multiplicaria e nós passaríamos a entender ou a aprender coisas que jamais chegou à nossa cabeça. O ser humano hoje tem estudado a astronomia. Muitas das vezes pessoas que não entram dentro da igreja para orar sequer. Muitas das vezes pessoas que não creem em Deus, mas estudam o universo. E segundo eles, dados atualizados no ano passado, de 2024, o Sol, ele é 1 bilhão e 300 milhões de vezes maior que o planeta Terra. Segundo eles, a nossa galáxia, a Via Láctea, ela é a menor do universo. Mesmo assim, ela tem aproximadamente entre 200 a 300 bilhões de estrelas. Ellen White menciona em 3 passagens, das quais ela descreveu, e as 2 aqui: Vida e Ensino, página 110, e Primeiros Espíritos, página 41.
constelação de Órion, pela nebulosa de Órion. Se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar à velocidade da luz a 300.000 quilômetros por segundo, se nós pudéssemos viajar a essa velocidade a 300.000 quilômetros por segundo, daqui até a constelação de Órion, levaríamos 1.500 anos. Em outras palavras, se nós hoje, seres humanos, pudéssemos viajar a uma velocidade de 64.000 quilômetros por hora, não estou falando de 300.000 por segundo mais, a 64.000 quilômetros por hora, como as sondas e o horizonte, e as sondas Voyager, levaríamos 800.000 gerações para chegarmos até a nebulosa de Órion. Não estou falando nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro céu. Estou falando da nebulosa, uma constelação que existe no universo, que nós sabemos muito bem. A maior estrela descoberta pelo homem até a final de 2023, ela é de 5 bilhões de vezes maior que o Sol, que por sua vez é 1.300.000.000 de vezes maior que a Terra, ok? Mas descobrindo uma outra agora, Scott, da constelação Escotundo. Muito obrigado, amigo. Essa estrela agora, ela é 10 bilhões de vezes maior que o Sol. Vamos lá. Para nós terminarmos essa parte, para adentrarmos no tema. Quando você olha para o céu, como eu mencionei no começo, aparentemente existe muita estrela, não é mesmo? Que não cabe mais entre uma e outra. Sim ou não? Sim, ok. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês sabem qual é a distância hoje mais próxima entre as duas estrelas? As duas estrelas mais próximas do universo que você consegue ver. Você tem noção da distância? Não, né? A olho nu, exatamente. Se não, agora me falhou a memória, se não me engano, 54 trilhões de quilômetros entre uma estrela e outra, entre uma estrela e outra. Agora vamos entrar no tema. Por que é importante pensar no céu? Vamos curvar nossas frontes uma vez mais e vamos falar de Deus. Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Abençoa-nos neste momento ao abrir a sua palavra, que nós possamos lê-la, entender e compreender. Que eu possa falar inspirado pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltando atrás, se não me engano, 3 trilhões de quilômetros, ok? Mas no final eu vou dizer para vocês, é que essa parte a gente já não dá. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz o quê? E esse versículo nós vamos ler no final, não vou demorar muito. 1 Coríntios 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram ao coração do homem, nem penetraram ao coração do ser humano, é a que Deus preparou para aqueles que os amam. Muitas coisas que conhecemos nesta vida um dia terá um fim. Jesus proclamou o céu como um lugar esplêndido e glorioso, e quando ele estava ascendendo ao céu, ele disse em João 14, de 1 a 3: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Recomendo que você, e recomendo a mim mesmo, desenvolver o hábito de pensar no céu. Mas por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu fará você recordar de pessoas que você ama, que por um motivo ou outro não estão mais dentre nós. Pensar no céu fará você recordar de pessoas da pandemia, pastores, membros,
Aqui, como diz em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E aqui vem dizendo: e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Esse é um dos versículos, de inúmeros versículos que joga por terra, que diz que quem morre vai para o céu. Se fosse assim tão fácil, todo mundo já ia querer morrer logo, ir para o céu logo, tudo certo, mesmo? Seria tão bom. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e o encontro do Senhor nos ares. Vamos encontrar com o Senhor nos ares, agora na volta de Jesus. Os que estivermos vivos, os que procurarem fazer a vontade de Deus, e nós sabemos que não é fácil. Eu ir para qualquer igreja, fazer o que eu quero, aí é fácil. Quando era criança, tinha um filme, quando era jovem, que eu assisti Curtindo a Vida Doidada. O rapaz e os dois amigos fizeram tudo como eles queriam, deixaram de ir na escola, curtindo um dia adoidado, mas depois veio as consequências. Mas nós precisamos de pensar no céu. Mas por que é tão importante pensar no céu? Quando nós pensamos no céu, quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, nos afasta dessa vida carnal. Mas aí vem Colossenses 3, 2 e 5, que diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5: exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Esses dias atrás eu estava observando alguns vídeos do TikTok, mas de repente, mano, o TikTok só tem coisa que não presta, mas tem coisa que presta também. Na televisão, eu assisto televisão, tem coisa que presta, tem coisa que não presta. Eu preciso examinar aquilo que eu acho melhor para mim, que eu vivo ou assistir. E nesse dia especial, está inclusive nesse celular que está gravando, que está ali salvo, eu não consegui baixar o vídeo, mas eu vi o print da primeira foto e das conversas que vai. Se você quiser dinheiro, dizia ali a propaganda, aí que acaba de falar do demônio, e quiser fazer o pacto, a sua vida vai transformar. E pasmem vocês embaixo nos comentários, deixando o telefone, perguntando como que precisava para ganhar dinheiro. O que a Bíblia vem, o que a Bíblia diz? De que adianta o homem, o ser humano, o homem, a mulher, a criança ganhar o mundo e perder a sua alma? Mas é tão gostoso quando nós trabalhamos essa semana, que findou, e a semana passada, para mim foi corrido, que eu administro imóveis, eu estou ali, o quarto reforma. E essa semana eu fiquei louco, eu até falei coisas que eu deveria ter falado, porque busca isso, busca aquilo. Meu pedreiro, em menos de meio dia, veio pensando tanto vezes buscar coisas que ele podia ter dito, eu já falei, nem precisa mais. Eu tenho que buscar que está um pedreiro parado. Eu já cansado, eu sofri um acidente no começo desse ano no Paraná de moto, meu pé está inchado, eu só estou calçado, porque eu estou tomando remédio, senão eu não estaria aguentando, machucou o pé. E aquilo me tirou do sério um pouco hoje, que isso é a correria do dia a dia. Mas às vezes eu tenho uma vida um pouco mais tranquila, mas às vezes eu tenho uma vida bem corrida. E aí eu comentei com a minha mãe, desabafei com a minha mãe, e falei, mãe, é mais importante que Deus me dá de saúde, e a gente está correndo atrás. Por que pensar no céu é tão importante? Pensar no céu ajudará você a preservar e a honrar os compromissos do dia a dia. 2 Timóteo 4, versículo 7 e 8, aqui, esse homem, os 2 últimos anos fosse ele, preso numa casa em Roma, e ao lado desse homem, Paulo, havia um soldado romano, 24 horas por dia, e ele estava pressentindo que o fim dele estava próximo. Um homem que, no passado, era perseguidor, um homem que a Bíblia diz que ele era poliglota, falava mais de 5 idiomas.
o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele vai mais além. Desde agora a coroa da justiça está o quê? Guardada. E ele segue dizendo o quê? Da qual o Senhor, justo juiz, reto juiz, ele está dizendo, me dará naquele dia. Mas ele diz, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. Amém? É isso que nós precisamos combater o combate diariamente. Algo que nós precisamos entender como seres humanos e como cristãos. Nós não podemos fazer tudo por todos, mas sempre podemos fazer algo por alguém. Eu moro no fundo da sua fama, ali é minha casa e ali é meu escritório. Simples, mas é ali. E sempre tem pessoas ali pedindo coisas para comer. Mas a maioria das vezes eu não ajudo. Porque eu sou ruim? Não. Eu conheço pessoas que precisam de ajuda. Mas essas que vão em casa são muito jovens. Não trabalham, mas querem comer, sentem fome. Quando eu mudei ali no final de 2019, pouco antes de sair da minha casa, a igreja adventista ali está 300 metros, no meio do caminho mais ou menos, tem um grupo ali com uma família grande ali, um monte de homem. Os caras até hoje não tem água de nada para beber em casa, tudo marmanjo velho. Fico buscando água mineral na casa dos outros, porque não trabalha, mas tem vontade de tomar refrigerante. Não trabalha, mas tem vontade de tomar refrigerante de suco de laranja. Não trabalha, mas quer comer bem. E a Bíblia diz que o conforto do nosso trabalho é o quê? Não vamos aqui falar de política jamais, mas eu vi uma reportagem do atual prefeito de Cuiabá, o Abílio, que ele está cortando e pedindo para que as pessoas não entreguem as marmitas na rua como estão fazendo. E tem muitas pessoas criticando ele. Por que isso? É preciso entender o projeto que esse homem tem. Se você der a vida inteira, deixa a pessoa nunca vai ter. Vai pescar. A igreja sempre tem ajudado as pessoas com fome. Mas se todo dia vocês derem alimentação, que é o nome da Bíblia, vocês todo dia terão pessoas para comer. E sempre as mesmas. É preciso ajudar, mas com prudência. A Bíblia fala que Jó analisar a vida da pessoa para saber se ela é digna de receber, que é um homem justo. Mas agora você não pode trabalhar na correria do seu dia a dia para poder ficar ganhando o que você ganha, tirando dos filhos, para dar para pessoas que não querem trabalhar. Muitas das vezes recebe uma pequena ajuda do governo. Eu não sou contra, mas essas pessoas, tem algumas pessoas que recebem ajuda, mas por essa ajuda não querem trabalhar. Lá no Rio Grande do Sul, uma cidadezinha lá, o prefeito cortou a ajuda do governo para todas aquelas pessoas e estava oferecendo trabalho no lugar. Ela vai trabalhar, ela vai ganhar muito mais do que aquela ajuda. Mas tem pessoas que preferem viver sem ajudar sempre do que trabalhar. Por que é importante pensar no céu? Pensar no céu é para você de onde investir o seu tempo, o seu tesouro e os seus talentos. Quanto tempo ao longo do dia, de 24 horas, você tem tirado para Deus? Seria muito prudente da minha parte dizer 10%? Vamos fazer diferente. Quantos minutos quando você levanta pela manhã, ao menos 10 minutos para falar com Deus? Quando você vai dormir depois de um dia cansativo, exaustivo de trabalho, das quais Deus deu a você o emprego, para que você possa ajudar a sustentar a família, seja homem, seja mulher. E hoje em dia as mulheres todas também estão trabalhando. Lembrando que lá na minha casa, se você for hoje, está aqui na minha casa, e a casa é grande. Eu entendo muito bem dessas coisas.
talentos, seja cantando, seja passando a lição, seja pregando, seja discutindo ao longo da semana. Você estuda e chega aqui no sábado, vai acontecer agora há pouco. O professor estava aqui falando com vocês, eu falei uma coisa lá, de repente o irmão ali lembra de outra coisa e fala, às vezes a irmã lembra, já aconteceu casos e casos de ficar numa manhã de sábado discutindo só de um dia da semana. O assunto é tão gostoso, uma pessoa fala, todo mundo quer falar. E se não completar o estudo, não tem problema não, o importante é estudar ali. É claro que normalmente nos sábados, aqui, depois de estudar, ano passado, 6 dias, depois a gente fazer um fechamento. Nem que for no final, fazer um fechamento. Mas é importante. Você estudou ao longo da semana toda, mas às vezes fica no 2 dias da semana. E Mateus 6, 19 a 21 diz: não ajunteis para vós tesouro na terra. O versículo 21 diz: porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. Mas me impede que eu possa guardar um pouquinho, porque meus filhos estão crescendo, eu preciso pagar algo para eles. Eu tenho que guardar um pouquinho, que no momento de dificuldade de alguém na minha família fica doente, eu preciso comprar um remédio. E às vezes eu não tenho. Eu preciso fazer esse pacto com Deus. Eu consigo sempre tirar um pouquinho, é difícil, mas numa hora de necessidade. Quem vai me ajudar? Alguém que conhece muito bem? Possivelmente sim, mas na grande maioria das vezes não. Nós vivemos num lugar hoje, na Baixada, que é banda, levar, no Marcha Grande, que ao longo das noites, quando você vem para a igreja, você passa no bar, no lanchonete, as pessoas estão lá fazendo o quê? Bebendo. Você volta da igreja uma hora e passa na mesma lanchonete, as pessoas ainda estão lá fazendo o quê? Bebendo. E muitas das vezes você levanta de madrugada para ir trabalhar, as pessoas ainda estão lá fazendo o quê? Bebendo. Essa semana eu vi pelo TikTok também que uma mulher, uma atriz da Rede Globo chamada Mariana Severa, alguém já conheceu ela. Ela é uma atriz e ela fez 15 temporadas, 13 temporadas da Grande Família. E nessa Grande Família tinha um cara que fazia um espaço dela chamado o quê? Beisola, exatamente. Marcos alguma coisa, Deus não deu. Gravei porque eu estava vendo ontem. Esse Marcos é o Beisola, ele fez várias novelas, filmes, e fez essa Grande Família. Ele é gay. O paizão lá, o dono da Grande Família mesmo, contracenado com a Mariana Severa, Marcos ali também gay. O filho deles, nessa série também gay. O Beisola também gay. Mas o fato que eu quero dizer é o seguinte: no TikTok essa semana, porque esse cara, o Beisola, estava pedindo dinheiro, porque eles despejaram ele do garoto temporário, do hotel. O cara ganhou um pouquinho de dinheiro, mas desmanchou tudo. De onde eu vi que essa mulher, Mariana Severa, construiu uma casa para ele num lugar que é dos artistas, pouso dos artistas, uma casinha simples, para ele terminar o resto da vida dele lá. Viveu uma vida como se fosse um filho pródigo, gastou tudo, aí tem que estar pedindo para os outros. É por isso que, às vezes, nós vivemos com meio um salário mínimo. É difícil, não é, irmão? É difícil poupar. Mas mais difícil que poupar é quando você tem uma criança que tem uma lei, você precisa comprar um remédio, você não? Uma criança com aquela lei, você espera um galãozinho que ele é muito mais barato, que o pai ou a mãe gostaria de dar o mesmo coisa para a cara de todo dia, mas não tem como se comprar. É por isso que nós precisamos nos preparar e nos qualificar. Então, pensar no céu, para que nós mudamos nossas prioridades. Aqui Mateus 19, versículo 21 diz: disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu, vem e segue. Mas um pastor ou pregador está falando que você tem que vender o que você tem que tudo, dar aos pobres? Claro que não. Não podemos fazer tudo por todos, não é mesmo? Mas sempre poderemos fazer algo para alguém, para pessoas que você conhece, que você sabe que precisa, e às vezes dentro do nosso convívio aqui, dentro da igreja, pessoas que estão precisando. Mateus 19, 21, irmão. E aí falando, não, e a gente está falando aqui, que então tem que dar aos pobres, porque aquele jovem foi a Jesus e falou: Senhor, o que eu preciso para fazer a
as costas para Jesus. O que eu falei que eu faço na minha casa aqui, não é porque eu sou muito, não. Tinha uma época que todo dia estava dando água. A minha casa, se você passar a noite ali, o portão é alto, eu não tem mais. É a única que fica aberta a porta. Ultimamente não está ficando mais porque você não está ligando o ar, é difícil, tá? Mas quando eu não ligo o ar, eu deixo aberto para dormir 10 vezes da noite. E todo dia eu digo de coisas da minha casa. Nas casas dos vizinhos, não. Porque eles deixam tudo fechado. Eu fecho hoje na casa do pessoal da rua. Porque eles pararam. Eu comecei a não ouvir mais. Agora que eu tenho câmera em casa, então a hora que bate, nós já conseguimos ter que trabalhar. Você entendeu? Mas eles queriam comer, queriam beber, mas não tinham e não trabalhavam para isso. E aqui vem, já vamos terminando. Por que pensar no céu é tão importante? É a última vez que eu faço essa pergunta hoje. Agora vem Apocalipse 22, versículo 1, versículo 2 e versículo 5. Oro muito sobre esse hoje, eu lembro do meu pai. Pensar nas belezas do céu nos dá algo para esperarmos o quê? Ansiosamente. Agora vem Apocalipse 22, versículo 1, 2 e 5 diz: E mostrou-me o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono do Cordeiro de Deus. No meio das praças, diante dos lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as flores da árvore são para a cura das nações. Essa semana eu conversei com um amigo meu, ele é médico, ele é aqui. Quem é a esposa? Esqueci. Tem uma mulher aqui que é esse cara, sabe? A esposa dele que é esse. Qual é o nome dele? Lúcio. Isso mesmo. O Lúcio conhece, sabe, também conhece o Pedrinho, né? Português. Então, Pedro e aqui, ela vai terminar no final do ano passado medicina. E eles estudaram biologia. Como eles começaram fora do Brasil, passaram e voltaram para o Brasil, para terminar aqui, perderam 2 anos. Então agora essa semana, justamente a nossa semana inteira, eles dois começam só a parte de internato, não estudam mais. E vão ser médicos. E como eu tinha machucado o pé, estava quebrado, eu falei para o Pedro me recitou duas ervas que a gente poderia comprar que ajudam na inflamação, né? E só que como estava bem avançado, eu acabei tendo que comprar o remédio. Mas aqui vem falando, aqui falou no versículo 21, as folhas da árvore são para as curas das nações. E muitas das vezes a gente quer um negócio rápido e a gente não tem uma folha ou um negócio que a gente sabe que é próprio para a nossa saúde. Eu sei que eu comer isso não faz bem, eu sei que beber tal coisa não faz bem, mas eu não quero nem saber. Quando fica mal, eu vou na igreja, peço que a igreja ore comigo, Deus abençoe as orações, eu vou voltar a comer as coisas que eu sei que não presta, eu vou voltar a beber aquilo que eu sei que não presta, eu sei que estou falando para mim, estou gordinho, as coisas não querem servir mais de mim. Vou começar a academia essa semana aí, começou a academia agora ali, né? Muito fitness, era 24 horas por dia aberto, não sei se vocês viram lá, onde funcionava a Igreja Universal. Da esquina aqui você consegue ver o shopping lá no fundo. E onde tinha antigamente tinha uma academia, um lugar de piscinas, e ela estava bem na esquina. A Igreja Universal funcionou muito tempo, agora a academia. Quando eles estavam reformando, eu achei que seria um supermercado pelo tamanho. Não, é uma academia, 24 horas por dia. Eu preciso disso. Você entendeu? E aqui, muitas das vezes, aí, versículo 9, versículo 5 diz: E ali não haverá mais noite, não necessitarão de luz e nem de lâmpada, porque o próprio Jesus estará com eles. Agora, por que era tão importante pensar no céu? Voltando lá atrás do apóstolo Paulo, que disse que ele ficou os 2 últimos anos, que a Bíblia diz isso significa é uma casa em Roma alugada, ao lado havia sempre um soldado romano, trocava direto, mas 24 horas por dia havia um soldado romano. E ele pressentindo que o filho dele estava próximo, um dia vai sair dali. Mal sabia que seria o quê? Decapitado. E ele escreve em Timóteo 4, versículo 6 e versículo 18. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida, segundo ele, está próximo. E ele diz o seguinte: E o Senhor me livrará de toda má obra, e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem ele diz: seja agora por todos os séculos. Amém. E aqui, enquanto o irmão vai preparar o hino final para que nós possamos cantar,
sei se eu não lembro de cabeça, mas é o hino Lar Feliz. 492 que me fala de agora. Eu termino falando sobre Ellen White. Ellen White, ainda aos 17 anos de idade, ainda solteira, foi convidada por um grupo de amigas para ir à casa de uma delas, chamada Eunice Hastings, para um pequeno grupo ali em especial. Mal sabia Ellen White que os Espíritos de Deus estavam usando aquelas jovens para chamar aquele grupo em especial na casa dela. Aos 17 anos, segundo Ellen White, fraca, com pneumonia dupla nos pulmões, descarregando sangue, tuberculose. Ela vai se arrastando então até a casa daquela moça, junto com as amigas. E ali, em Portland, no meio, o estado mais pobre dos Estados Unidos. Enquanto ela estava no altar da família, cantando ali, orando, ela disse: enquanto eu estava orando junto no altar da família, Primeiros Escritos, página 14, ele disse: o Espírito Santo sobreveio sobre mim. Em outras palavras, ela disse: o poder de Deus sobreveio sobre mim, e pareceu que a ligeira está subindo cada vez mais alto. O chamado de Deus se manifestou por intermédio de uma jovenzinha de 17 anos de idade, com pneumonia dupla nos pulmões, tuberculose, escarrava sangue. Ellen White nunca mais mencionou essa frase: o poder de Deus sobreveio sobre mim. Não. Quando nós lemos os demais escritos de Ellen White, ela sempre diz: foi-me mostrado. Foi-me mostrado. E nessa visão de Ellen White, ela disse então estar subindo nessa visão cada vez mais alta. E quando ela chega lá no céu, e ela começa a caminhar, ela percebe que estariam lá, porque eles morreram, não estavam, mas estariam lá os irmãos Stotts, que pouco antes daquela data especial de 22 de outubro de 1844, eles haviam morrido. Então a primeira fase ela vai, a segunda fase ela caminha pela Terra Santa, Cidade Santa no céu, e a terceira fase dessa primeira visão, Deus transporta ela então para Canaã terrestre, onde estaria depois do milênio. E nessa parte da visão, a última parte, ela é descreve. E ela viu uma mesa quilométrica, infinita. Nessa mesa havia todo tipo de frutos. Ela sentiu o desejo de pegar um para comê-la. Você já imaginou um pai ou uma mãe quando vai a um lugar especial e leva um filho pequeno, mas de repente vai para comprar um pedacinho de carne ou um pacote de arroz, e a criança vê um doce, e a criança vai pegar aquele doce porque na casa dela não tem, mas a mãe diz: filha, não teve, a mamãe não pode pagar a dor dentro de uma mãe querer comprar um doce para aquele filho, mas ela não pode porque o dinheiro não dá. Naquele momento, Deus, possivelmente, eu imagino, já são minhas palavras, Deus abraçando ela, imaginando os anjos, diz: filha, ainda não. Espere um pouco. Eu preciso que você volte. Eu preciso que você descreva. Eu preciso que muitas outras pessoas leiam o que você escreveu desta visão. Que elas se preparem, que elas tomem decisões, porque um dia eu voltarei. E quando eu voltar, quero todos adorar, inclusive você, se você se preparar.
Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guiado e nos protegido. Obrigado por permitir que nessa manhã de sábado pudéssemos estar juntos, congregando, louvando e agradecendo o teu santo nome. Neste momento estaremos nos deslocando para os nossos lares. Clamamos humildemente a proteção do teu santo nome. Mas deixa aqui diante dessas pessoas um pedido especial. Que o Senhor possa abençoá-los, a cada uma delas, as pessoas que estão presentes nesta manhã de sábado, que aqueles que por um motivo ou